Depressão é frescura? Coisa de fresco? Meu nome é Rafael Moreno, sou médico psiquiatra e vou abordar por vocês hoje sobre a causa da depressão, as possíveis causas biológicas da depressão, para mostrar para vocês que depressão é uma coisa séria, que depressão altera o funcionamento do cérebro, altera o funcionamento do corpo e a gente tem que entender isso. Eu escuto muita gente falando assim, depressão é falta de trabalho, é falta do que fazer, é porque tá vagabundo. Dá uma enxada lá pra pessoa que ela vai melhorar da depressão, tá? Que depressão, na minha época não tinha essa coisa de depressão, isso é uma coisa dessa gurizada. Enfim, gente, a depressão provavelmente existe desde a pré-história. Talvez os índices tenham mudado ao longo do tempo, a gente não tem como mensurar isso, mas ela sempre existiu. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas teorias, alguns estudos que a gente vê sobre a causa da depressão. O que acontece com o cérebro da gente, já que a depressão é uma doença psiquiátrica, é uma doença do cérebro, a psiquiatria estuda as doenças do cérebro, de alguma parte do cérebro, a depressão, a psiquiatria, a neurologia estuda as doenças cerebrais. E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem de estudo mostrando que depressão não é frescura. A primeira hipótese da depressão que a gente tem é a hipótese monoaminérgica, que na realidade faltam dentro lá da comunicação entre neurônios. A gente tem lá entre um neurônio e um outro a sinapse. Tem aqui um neurônio pré-sináptico, outro neurônio pós-sináptico, e no meio aqui tem os neurotransmissores. E dentro desses neurotransmissores nós temos a serotonina, nós temos a dopamina e nós temos a noradrenalina, que são as mais estudadas em relação à depressão. A primeira hipótese, a mais utilizada hoje em dia, é que faltam neurotransmissores na comunicação entre os neurônios, falta serotonina, falta dopamina, falta noradrenalina, causando os sintomas da depressão. E no momento que a gente medica esse indivíduo, a gente usa lá medicamentos que inibem a recaptação, com que esses neurotransmissores sejam recaptados, voltem para dentro do neurônio, para que fiquem lá na fenda e se liguem no neurônio pós-sináptico, a gente utiliza os antidepressivos para fazer com que esse indivíduo melhore da depressão. Então essa é a primeira hipótese. Alguns estudos mostram alguma evidência de que isso exista, tá? Não são todos os estudos. A outra hipótese é de que os receptores, tá? No caso, nós liberamos no neurônio pré-sináptico os neurotransmissores, e esses neurotransmissores se ligam no neurônio pós-sináptico, e que esses receptores estão defeituosos. Então, por mais que tenha neurotransmissor lá na fenda sináptica, ele não consegue se ligar no receptor aqui e acaba não conseguindo fazer com que as funções cerebrais sejam ativadas, as funções cerebrais saudáveis sejam ativadas. Então, essa é a hipótese dos receptores. E também se sabe que quando a gente utiliza um antidepressivo, esses receptores eles se modificam, deixando com que essa funcionalidade volte a ter uma função normal como era antes da depressão. O que cada neurotransmissor causa de sintoma? O que a gente vai ver? Se a gente for pegar noradrenalina, serotonina e dopamina, a gente vai ver que todas elas regulam as emoções. Então a gente falou de humor deprimido, certo? De chorar fácil ou de ficar irritado. Todas elas modulam os afetos. Não é só serotonina, como a maioria das pessoas falam. Todas elas modulam o humor, as emoções e a função cognitiva também. A nossa memória, a nossa velocidade de processamento de dados, do cérebro. Tudo isso esses neurotransmissores fazem. Mas o que a gente vai ver assim? Que a serotonina, quando ela está muito disfuncional, tá? Ela vai causar principalmente uma impulsividade, certo? Então, indivíduos com disfunção de serotonina, eles tendem a ser mais impulsivos. Isso foi baseado aí em estudos feitos lá com coleta do líquido cefalorraquidiano, lá faz a punção lombar dos indivíduos, e viram lá que as pessoas tinham menos metabólitos de serotonina. Esse é um estudo clássico que a gente utiliza em psiquiatria, inclusive que esses indivíduos têm uma tendência a vir a consumar suicídios de forma mais agressiva também, certo? Então a impulsividade está muito relacionada com os inibidores, que podem ser tratados com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, onde a gente aumenta a disponibilidade de serotonina, e esses indivíduos vão ficar menos impulsivos, vão ter menos reações intensas frente a estressores, e é uma das hipóteses aí que a gente utiliza ao tratar indivíduos. Então, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, que é um transtorno que a pessoa explode do nada assim, ou fica muito irritada do nada, diferente do transtorno monopolar, a gente pode vir a tratar também com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, citalopram,
por exemplo. Junto com a serotonina, a noradrenalina, ela modula a ansiedade também, que é muito comum dentro da depressão. A depressão e a ansiedade estão muito interligadas, não vou me deter muito hoje na ansiedade, para outros vídeos, mas a ansiedade ela está relacionada com noradrenalina e serotonina. A gente regulando, a gente vai melhorar esses sintomas. A irritabilidade também está associada com esses dois neurotransmissores. Já a noradrenalina, ela está associada com a nossa falta de energia, tá? Com a nossa falta de interesse nas coisas. A pessoa está lá cansada, memória fraca, pensamento lentificado. Isso é falta de noradrenalina. A gente usando fármacos que agem na noradrenalina, por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, tá? Os tricíclicos, por exemplo, a nortriptilina, a gente vai ter uma ação mais noradrenérgica, melhorando essas funções do cérebro do indivíduo. E a dopamina, certo? A dopamina que nos dá a iniciativa, a gente ficar desperto. A isso, tá? Se a gente tratar esse indivíduo com inibidores da captação de dopamina, por exemplo, a bupropiona é o mais clássico deles, a gente vai melhorar esse sintoma desse indivíduo. Então vocês veem que a depressão, o tratamento, ele envolve a gente entender quais são os sintomas, muito mais do que depressão, tal remédio. Não. A arte de tratar a depressão é ver qual sintoma e qual possível neurotransmissor está disfuncional naquele indivíduo e ir tratando isso. Tanto que muitas vezes o psiquiatra que gosta bastante de psicofarmacologia, ele vai fazendo uma alquimia para melhorar os sintomas do indivíduo. Outra hipótese importante que tem da depressão é a hipótese inflamatória, que eu acho fantástica, de que a depressão, na realidade, ela faz parte de uma doença inflamatória sistêmica de todo o corpo do indivíduo. Então, a gente sabe que indivíduos que estão deprimidos, eles têm mais atividade inflamatória. Isso as pesquisas mostram. Inclusive, hoje, é de praxe a gente dosar lá, quando o indivíduo está deprimido, a proteína C reativa ultrassensível. E a gente sabe que o indivíduo que, dependendo da intensidade do nível de proteína C reativa ultrassensível, ele responde pior ou melhor a antidepressivos, por exemplo, a escitalopram, a nortriptilina, por exemplo. Tá? Então, quando o indivíduo está muito inflamado, ele não responde muito bem aos antidepressivos e pode indicar uma falha aos antidepressivos. Uma depressão refratária pode ser porque o indivíduo está muito inflamado. Então, tem tudo a ver, por exemplo, o indivíduo ter outras doenças inflamatórias, por exemplo, tem doença cardiovascular. Esses indivíduos têm mais depressão porque eles estão mais inflamados. O diabético está mais inflamado. O indivíduo que tem pressão alta está mais inflamado. O indivíduo que é obeso está mais inflamado. E essas pessoas são mais suscetíveis à depressão. O indivíduo que tem uma doença reumatológica, ele tem mais depressão. O indivíduo que tem câncer tem mais depressão. Então, a maioria das doenças físicas estão relacionadas também com depressão, provavelmente porque essas pessoas são mais inflamadas. Por isso a importância da gente, a questão de práticas antioxidantes, de práticas anti-inflamatórias, para a gente diminuir essa inflamação e melhorar a depressão. Então o exercício, a dieta, a gente, às vezes suplementações a gente pode vir a utilizar, apesar de não ter tanta evidência científica sobre isso, mas a prática meditativa também, medidas anti-estresse para a gente também melhorar a depressão, não só focando no medicamento também. Para vocês verem que depressão não é frescura, o cérebro do deprimido, o sangue do deprimido é diferente, e para quem está convivendo com alguém que tem depressão e fica falando, que frescura, que não tem nada a ver, não sei o que, é porque você ainda não teve depressão, cara, tá? No momento que você tiver depressão um dia, e todo mundo está suscetível à depressão, por mais trabalhador que tu seja, por mais leal que tu seja, tá? Tu pode ter depressão. Aí tu vai ver na pele, tá? E vai parar de criticar os outros, que é uma sacanagem. A pior coisa que tem um deprimido ficar ouvindo é que a pessoa não tem a doença que ela tem, certo? Isso é muito ruim. Te ajuda. Cara, te ajuda, isso não existe o te ajuda. Isso eu escuto direto no consultório, não existe o te ajuda, porque é a mesma coisa que o indivíduo que não tem uma perna e fala, cara, corre sem ajuda de muleta, tá? Como é que a pessoa vai se ajudar se o cérebro dela, tá, está totalmente pronado, enviesado para ela se auto-boicotar, para ela não ter energia? Vocês viram aqui, os neurotransmissores estão totalmente envolvidos, tá, na depressão. Ela não consegue, ela tem que ser ajudada, esse indivíduo. Tá? Óbvio que existe também o outro lado, que são indivíduos que têm transtorno de personalidade, que utilizam, que têm a depressão para, enfim, ter ganhos primários de atenção, ou até ganhos secundários de ganhar dinheiro em função da depressão, certo? Aí tem que ficar analisando. Óbvio que se você está com dúvida, peça ajuda a um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, que vai ajudar para ver o que tem que fazer com o indivíduo que está deprimido em casa. Tá? Espero ter ajudado.
Gostou? Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook e um abraço a você.